Boa tarde, pessoal do nono ano B. Hoje nós estamos na nossa terceira aula de arte, uma vez que nós estamos encontrando apenas a cada 15 dias. E aí eu tenho visto que com relação ao nono ano a participação tem sido muito pouca. Não sei o que está acontecendo de fato, se é dificuldade de acesso ao WhatsApp, ao Classroom, a YouTube, enfim, não sei. Mas eu acho necessário que vocês comecem a participar mais, porque a quantidade de pessoas que tem no grupo não é uma quantidade considerável. E essas atividades, tudo que está sendo feito está sendo avaliado. Quando a gente voltar, espero que a gente volte logo, eu terei acesso a essas atividades para poder avaliar e ver o que é que vocês fizeram ou não. A gente não pode levar essa quarentena em ritmo de férias, mas como uma oportunidade que nós temos de poder aperfeiçoar nosso conhecimento de estudar, né? Então, na primeira e segunda aula, nós trabalhamos sobre arte rupestre, as principais características, a importância da arte rupestre para o homem primitivo, como é que ele desenvolvia essa arte, os principais sítios arqueológicos que há no mundo e que há no Brasil. E na última aula eu deixei para vocês uma atividade, que ainda hoje eu vou deixar para vocês também o arquivo com o gabarito com as respostas corretas para que vocês possam fazer as correções no caderno e na volta eu posso dar uma olhada. Hoje na verdade trabalhar sobre Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci, que foi uma pessoa que contribuiu muito mesmo para a ciência, em especial para a arte. Ele vai nascer em 1452, vai morrer em 1519 na cidade de Vinci, ali pertinho de Florença, na Itália. Não era necessariamente em Florença, mas que com 16 anos ele vai acabar se mudando para Florença, onde ele vai se tornar um aprendiz de pintor do escultor chamado Florentino Andrea. E aí ele vai aprender muitas técnicas com relação à questão de pintura. E aprendendo essas novas técnicas, ele vai se destacar muito na arte, pintando vários quadros que vão se tornar famosos no mundo inteiro. Então Leonardo da Vinci vai pintar uma grande quantidade de quadros, assim, obras enormes, né, que vão ser reconhecidas e que hoje vale uma fortuna, na verdade. Esse material sobre Leonardo da Vinci vai estar disponibilizado para vocês no Classroom, no WhatsApp, que é um material em PDF com 6 páginas, é uma síntese na verdade, porque nós temos muita informação mesmo sobre o Leonardo da Vinci. Certinho? Então leiam o material, imprimam, estudem, porque esse material não tem no livro didático de vocês. E também respondam a atividade que vai ser enviada após a exibição do vídeo e a leitura desse material, e no decorrer dessa aula, e vocês vão ter até o dia 20 para poder entregar a atividade. Uma foto ou digitalizada no e-mail aulasremotas.j@gmail.com ou no próprio Classroom, certinho? Eu vou dar um retorno para vocês. Então, Leonardo da Vinci ele vai ser essa pessoa que vai ter um grande talento artístico e que muito cedo ele vai começar a pintar algumas obras de arte. Ele vai pintar inicialmente um quadro chamado de O Batismo de Cristo, que vocês vão ver na apostila, que é quando ele retrata o batismo de Jesus Cristo, né? E vocês também vão ver no livro de vocês A Virgem das Rochas, também, que foi um quadro pintado por ele, muito belo e que fez com que ele se tornasse famoso. E aí também o que é mais interessante é que é o quadro chamado A Última Ceia. No quadro A Última Ceia, ele foi pintado em 1495. Aí quem é cristão, né, enfim, vai saber que ele está lá no texto bíblico, a última ceia, que ele representa Jesus Cristo reunido com os 12 apóstolos, inclusive Judas. E aí nesse quadro belíssimo, na verdade, que hoje ele está pintado em algumas igrejas, tem muitas casas, tem uma réplica, na verdade não é o original desse quadro. Ele retrata Jesus Cristo sentado no centro da mesa e os seus discípulos, 6 de cada lado aproximadamente, certo?
E aí nesse momento ele vai retratar aquele momento em que Jesus Cristo vai dizer: um dentre vós irá me trair. E eles começam a se questionar: ó Senhor, serei eu, serei eu, serei eu, serei eu? E aí Jesus diz que aquele que come do mesmo pão que ele é que irá o trair, que no caso será Judas, que irá trair por algumas moedas. Mas também tudo isso, a questão da traição, já estava escrito lá no Antigo Testamento. Enfim, não é coisa de, não tratar dessa questão de religião. Mas aí vocês têm essa foto no material de vocês, esse quadro. Inclusive tem uma questão sobre ela que é muito interessante. Esse quadro muito bonito, ele é muito expressivo, por refletir, trazer uma questão bíblica, né? Uma questão também de valores, questão de traição, questão de respeito. Ele também vai pintar um quadro chamado de Dama do Arminho, que vai ser uma senhora sentada com o arminho, um animal no colo dela. E aí tem bem interessante que um quadro bem famoso de Leonardo da Vinci é o quadro da Mona Lisa. Quando Luís XII, ele rei da França, ele vai incumbir Leonardo da Vinci em 1507 para que ele possa pintar o quadro. É o quadro chamado Mona Lisa de Gioconda. E aí o que acontece? Quando ele pinta esse quadro, que ele termina, ele vai ser o artista mais conhecido no lado ocidental do nosso planeta, que é uma obra de arte assim, fantástica. Hoje ela está no museu e se for vender, vale uma fortuna. Uma outra obra de arte muito interessante também de Leonardo da Vinci, que está no material de vocês, é o Homem Vitruviano. O Homem Vitruviano, ele é uma imagem que ele começou, como é que eu posso falar? Ele é um quadro que ele começou a pintar em 1487. E aí o que acontece? É um desenho feito a tinta em um papel, onde ele coloca a figura de dois homens sobrepostos, um em cima do outro. E aí você vai perceber que ele tem um homem que está com as duas perninhas fechadinhas, os braços escorados assim, formando ângulos de 90 graus. E depois ele tem um homem com as pernas abertas também, com os braços erguidos, formando ângulos maiores que 90 graus. E aí ele quer mostrar nesse quadro aí a questão da ciência, da prevalência da ciência e a relação dela com a arte, porque vai mostrar as proporções e a perfeição, mostrando que a arte também pode se relacionar com a ciência, com a matemática, com a aritmética e assim por diante. Uma obra super famosa dele. E aí tem vários quadros que Leonardo da Vinci pintou, como por exemplo a Virgem de Granada, a Virgem do Cravo, a Dama com Arminho, a Adoração dos Magos, Virgem das Rochas, Madonna Lita, Retrato de um Músico, La Belle, enfim, uma infinidade de quadros. Eu coloquei para vocês apenas alguns. E aí Leonardo da Vinci ele vai acabar falecendo no dia 2 de maio de 1519 na França, e ele vai ser sepultado na igreja de Saint-Florentin em Amboise. Uma curiosidade sobre Leonardo da Vinci, que com relação à ciência, vocês devem ter conhecimento que quem faz medicina, enfermagem, algo do tipo, enfim, vocês também veem nos livros de vocês uma parte de anatomia. E com relação a Leonardo da Vinci, ele era um homem muito, muito, muito curioso. Há quem chamasse ele de louco pela curiosidade dele, pela questão de querer aprender, buscar conhecimento. E Leonardo da Vinci ele fazia algumas coisas que para a gente pode parecer um pouco loucas, mas para a época eram loucas, mas que não eram na verdade. Leonardo da Vinci ele tinha uma obsessão de tentar entender o corpo humano, como é que nosso corpo ele funciona. Então Leonardo da Vinci ele acabava meio que, como é que eu posso falar, ele roubava, digamos assim, ou tomava emprestado alguns cadáveres. E o que ele fazia com esses cadáveres? Ele trabalhava com esses cadáveres. Simplesmente, por exemplo, ele pegava um cadáver e quando ele ia cortar, por exemplo, aqui nessa região do pulso, ele ia abrindo cada parte da pele, que ele ia cortando da derme, da epiderme, da musculatura, dos nervos. Ele cortava, observava todo o detalhe e aí ele colocava isso em um desenho, explicando como era formada a pele do ser humano. Se ele pegasse um olho, por exemplo, ele ia cortar o olho,
abrindo e detalhando cada parte que ele iria encontrando. E aí ele começou a praticamente ter uma imagem de todo o corpo humano, toda a musculatura do corpo humano. Tanto que os primeiros livros de medicina do mundo, eles serão utilizados com as imagens de Leonardo da Vinci. Então Leonardo da Vinci é uma pessoa que vai ter um talento artístico, um talento também científico. Eu vou deixar para vocês uma atividade com aproximadamente 10 questões para que vocês possam responder ou no Classroom, vai ter que ter no caderno, escreve no caderno, responde, tira a foto, digitaliza e manda para o e-mail aulasremotas.j@gmail.com e depois, quando a gente voltar, eu vou dar uma olhadinha no caderno de vocês, certinho? Qualquer dúvida está disponível aqui no WhatsApp, lá no YouTube com esse vídeo e também no Classroom. Boa aula aí, até mais.